Boa noite. Esse é mais um encontro do Grupo de Estudo de Direito Sistêmico para a leitura e debates do livro Ordens da Ajuda, do Bert Hellinger. Esses encontros acontecem todas as terças, das 8h30 às 9h30, e eles ficam gravados no YouTube para quem quiser assistir depois. Nós estamos hoje sob a orientação do Renato, para quem eu passo a palavra. Boa noite a todos, é um prazer estar com vocês aqui novamente. E como a Alice disse, nós vamos dar continuidade na página 192, certo, da leitura do livro do Bert Hellinger, Ordens da Ajuda. E hoje quem vai facilitar a leitura para a gente vai ser o René Schubert. Então, René, você pode abrir o seu microfone e podemos começar. Obrigado. Então, página 192, o certo. Hellinger, para uma participante. Do que se trata? A participante. Trata-se de uma mulher de 30 anos, cujos pais são indianos e moram na Alemanha. Ela cresceu aqui. Sua mãe quase morreu no parto dela. A jovem mulher é deficiente. É como se estivesse dividida em duas. O seu rosto era torto, mas ficou muito bem agora. Ela ainda tem leves deficiências físicas. Hellinger escolhe uma representante para a cliente, uma representante para a Índia e uma representante para a Alemanha, e as posiciona. A cliente se inclina para o lado direito em direção à Índia e olha para ela. Então se vira totalmente para a Índia, dirigindo-se a ela. As duas se abraçam intimamente. Ao mesmo tempo, a Alemanha se aproxima da cliente. Esta olha brevemente para a Alemanha, mas continua indo em direção à Índia. Quando a Índia e a cliente se abraçam, a Alemanha se vira. Hellinger, depois de um certo tempo, para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para a participante, uma pessoa é completa somente em casa. Participante concorda com a cabeça. Vai ser difícil para ela aceitar isso. Mas eu já tinha imaginado. Opa, René, tá tendo problema. Hellinger, é claro. Sim. Desculpe, voltou? Alô? Voltou. Vamos continuar. Vamos ver como funciona. Desculpe, onde que travou? Seria bom você, para participante. Uma pessoa é completa somente em casa, por favor. Tá. Ok. Ok. No parágrafo anterior. Vai ser difícil para ela aceitar isso. Isso. Mas eu já tinha imaginado. Hellinger, para quem é difícil? Talvez para mim. Hellinger, é claro que para você que é difícil. Ambos riem. Hellinger para o grupo. O que podemos observar aqui é um processo muito importante. Aqui se mostrou uma solução. Para a participante, o que seria agora a postura de ajuda do ajudante? Participante, retirar-se. Hellinger, que ele fique feliz com isso. Isso é, então, como uma bênção para a solução que se mostrou. A participante concorda com a cabeça. Hellinger, dessa bênção, dessa alegria, a cliente ganha força para fazer isso no momento certo. Mas, se o ajudante disser, ela não vai fazer isso. Participante, eu a havia aconselhado a fazer isso. Eu tinha visto essa solução. Hellinger, eu fico com aquilo que se mostrou aqui. Mostrou-se bem claramente. Primeiro, o que é a solução que vem do movimento interno.
que não vem da cabeça. E segundo, que você fez uma objeção a isso. Ela não vai fazer isso. Como isso atua na alma da cliente? Mesmo que a terapeuta só pense. Como isso atua? Você sente isso? A participante, sim. Hellinger. É isso que acontece frequentemente com os ajudantes. O que acontece com você no momento em que concorda com a solução? Você a perde. Você fez uma objeção porque está numa relação terapêutica com ela, de mãe para filha. A objeção parte da mãe que tem medo de perder a criança. Então, se vê como essa relação terapêutica barra o caminho e a liberdade da cliente. Para a participante. Então, o que você vai fazer agora na prática? Você não precisa me contar. Estou aqui para demonstrar a solução. Com isso, protejo também os ajudantes. Eu o assumo com todas as consequências. Portanto, quando ela vier da próxima vez para você, pode dizer: eu li um livro sobre a Índia. Fascinante. Você diz isso sem outros comentários. Então pode dizer-lhe: por enquanto, vamos fazer meio ano de pausa com a terapia. Ela concorda. Risadas no grupo. Hellinger para o grupo. Vocês percebem como isso dá força à cliente? Ela fica imediatamente independente. A relação terapêutica termina. A relação mãe-filha termina. E ela fica em sua força. Para a participante. E não importa o que ela faça, você não precisa se preocupar. Se você for perguntar o que ela fez, se tornará imediatamente mãe para ela. Pesquisar é perigoso. Somente os ajudantes em relações terapêuticas pesquisam. Quando comprei algo no supermercado, algumas vezes compro um abacaxi, a vendedora me dá o abacaxi. Eu pago, vou para casa e saboreio a fruta. Se a vendedora mais tarde me perguntar: você gostou do abacaxi? Vocês percebem que isto é estranho? De repente ela faz de mim uma criança e me pergunta com preocupações de mãe. Terapias são negócios, de certa forma. Está bem assim? A participante, sim. Hellinger. Existem realmente lindos livros sobre a Índia. Risadas no grupo. Regras fundamentais da ajuda. Hellinger para o grupo. Aqui se trata de perceber as diferenças sutis do efeito de determinados pensamentos e de determinadas palavras. Assim, ficaremos sensíveis aos efeitos. A diferenciação principal é: fortalece ou enfraquece o cliente. Tudo o que fortalece é bom. O que o enfraquece? Isso se percebe imediatamente. Isso não é bom. E também, o que me fortalece e o que me enfraquece? Ou aqui nesse caso, pode-se perguntar: em que medida me libera ou não? E libera a cliente ou não? Essas são algumas regras fundamentais. Quando se sabe disso, pode-se encontrar o certo bem depressa, pois o certo é, primeiro, simples, e em segundo, quando está certo, não existe outra escolha. Apenas uma coisa é importante: todo o resto é totalmente errado. Risadas no grupo. Hellinger, mais ou menos. Nota complementar. Hellinger, gostaria de retomar o caso. Hellinger chama a representante da cliente e a coloca em frente à participante. Após alguns instantes, a cliente se afasta lentamente. Hellinger para a cliente. O que ocorre com você agora? Cliente.
ela me causa medo. Hellinger para o grupo. A terapeuta ainda está na transferência. Para participante. Está claro para você? Participante. Deve ser assim, então. Hellinger. Agora diga-lhe. Eu li um livro muito bonito sobre a Índia. A participante ri. Eu li um livro muito bonito sobre a Índia. Cliente. Ela fica imediatamente amigável. Hellinger para a participante. Eu ainda queria ter demonstrado isso. Para a representante. Eu lhe agradeço. Para o grupo. O pano de fundo é que a participante veio até mim e disse que a cliente é grata à Alemanha, etc. Eu lhe disse, você ainda está na transferência. Isso não é bom para a cliente. Eu também lhe perguntei, agora a cliente tem mais energia ou menos energia? E eu lhe prometi demonstrar isto. A despedida da transferência. A despedida da transferência é difícil. Vocês sabem por quê? Quem entra na transferência como pai ou mãe para o cliente permanece uma criança. Por isso a despedida é tão difícil. Apenas quem está disposto a agir de igual para igual pode se expor. Algo mais que gostaria de dizer em relação a isso. Quem entra na transferência oferecendo-se ao cliente como mãe, sobretudo como mãe, se colocou numa posição arrogante perante a própria mãe ou pai, pensando, eu posso ajudá-los. Portanto, a arrogância da criança em relação aos pais continua na arrogância do ajudante perante o cliente. Vocês percebem que se trata, para cada ajudante, de algo maior, algo que talvez o deixe confuso. Contudo, o resultado é muito bom. A dignidade. Participante. Trata-se de uma cliente que fica isolada em sua cidadezinha. Seus amigos todos se afastam dela. Ela contou que teve 4 relacionamentos. 3 desses homens a abandonaram e ela teve abortos provocados de cada um deles. Ela se casou com o 4º e tem um filho dele. Hellinger. Qual a idade do filho? Participante. 7. Hellinger. Quando ela quer continuar a falar, acho que isso é o suficiente para o grupo. A maneira como ela nos contou nos mostrou o quê? O que ela fez com a cliente? Para a participante, você entrou numa relação terapêutica com ela. Ela ri. Hellinger. Com isso, está perdida e não conseguirá mais ajudá-la. Ela se apresenta a você como uma pobrezinha, mas conseguiu lidar com os abortos provocados e se separou de 3 homens. Muita agressividade na mulher. A participante, exato. Hellinger. E você vai receber essas agressões se você continuar assim. Para o grupo, uma relação terapêutica termina geralmente em agressão. Ela só pode terminar em agressão. Por isso, quando se quer ajudar de modo inteligente, leva-se a cliente a ficar com raiva. Contudo, se possível, de maneira elegante, para que não fiquemos também agressivos ou zangados. Participante, não consegui fazer isso. Hellinger, vamos constelar, para que possamos ver os motivos que estão por trás e aprendermos como proceder. Hellinger escolhe uma representante para a cliente e a posiciona. A cliente respira com dificuldade. Quer dar um passo à frente, mas hesita e olha para o chão. Hellinger escolhe 3 representantes para as crianças abortadas e as deixa se deitarem de costas, no chão, em frente à cliente. A cliente bate repetidamente com o pé no chão. Hellinger para o grupo.
vocês podem reconhecer a agressão nos pés dela. As duas primeiras crianças abortadas seguram-se pelas mãos e desviam o olhar da mãe. A cliente vai lentamente em direção às crianças. Hellinger para a cliente. Deite-se ao lado delas. Para a participante. Podemos ver em seus movimentos que ela quer se deitar ao lado das crianças. A cliente deita-se junto às crianças abortadas e as abraça por cima, todas as três. Ela as olha, então coloca sua cabeça sobre elas. Hellinger escolhe um representante para o marido, o quarto companheiro e o filho, e os posiciona. O pai coloca o braço por trás ao redor do filho, então se coloca atrás dele e o pega pelo antebraço. Hellinger, depois de uns instantes, para o filho. Siga o seu movimento. Vire-se para o pai. Hellinger para a participante. Podemos ver que é esse o movimento. O filho vira-se para o pai. A cliente olha rápido para eles e coloca novamente a cabeça nas crianças abortadas. O filho coloca a cabeça no ombro direito do pai. Este o abraça. Entretanto, o filho fica de braços pendidos. Hellinger para a participante. Essa é a solução para o filho. Não existe solução para a cliente. Aponta para a imagem da cliente que está sobre as crianças abortadas. Essa é a solução. Ela quer morrer. Você não pode interferir. Participante. A avó dela, Hellinger, não precisamos saber disso. Se nós fôssemos ainda olhar para o pano de fundo, só desviaria a atenção. Aqui é um movimento bem claro. Agora o filho também coloca o braço em torno do pai. Hellinger para o grupo. Quando olhamos para isso, vemos que o movimento da mulher é um movimento com dignidade. Para a participante, ela readquire com isso a sua dignidade e grandeza. Todo o resto lhe tira a dignidade. Se nós concordarmos com isso, como se mostra? Está em ordem. Está bem assim? A participante, sim. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Ok, Renê, vamos fazer um pequeno intervalo. Caso existam perguntas ou observações. A Cláudia tinha levantado a mão, mas ela caiu. Ela deve voltar. Eu tenho, Renato, uma... Oi, Cláudia, você voltou? Você levantou a mão, você tem uma pergunta ou foi sem querer? Qualquer coisa você coloca a pergunta no chat, se precisar eu leio. Eu quero fazer uma reflexão, Renato, com você, de algumas conversas que eu tenho tido essa semana sobre essa postura do ajudante, do constelador. Principalmente do ponto de vista do advogado, que é as perguntas que eu tenho recebido. Depois da reportagem do Sami no Fantástico, e também por conta do grupo de estudo no Facebook, muitos colegas têm me procurado perguntando que tipo de formação eles precisam fazer que tipo de formação sobre o direito sistêmico eles precisam fazer. Como uma pós-graduação, como uma especialização que comumente a gente faz quando começa a atuar numa área de direito minerário, direito ambiental, enfim. A gente vai e estuda aquela especialização, né? Eu imagino que a mesma coisa deva acontecer na medicina, na psicologia e na pedagogia também, porque a gente usa comumente a expressão pedagogia sistêmica. E aí, o que eu tenho refletido sobre isso, que eu queria compartilhar e saber, principalmente das colegas, das meninas e dos meninos que estão aqui no grupo de estudo, e você, Renato, até que ponto existe o direito sistêmico, de fato, ou até que ponto o que existe é um profissional sistêmico. Porque quando a gente fala direito sistêmico, não é uma nova... O direito não passou a tutelar e a proteger uma coisa nova, como surgiu o direito do consumidor agora
recentemente depois da Revolução Industrial, ou o direito ambiental também, que é super recente. O direito sistêmico não está cuidando de uma coisa nova. Eu imagino que o que mudou é a postura do advogado, que passou a ter um olhar sistêmico, que é o que a gente está lendo agora, o que o Bert fala dessa postura de não julgamento, de não ter medo, principalmente de acolher o conflito que aquele cliente traz. E o mesmo, de repente, se esse raciocínio faz sentido para vocês, esse raciocínio pode ser aplicado também na pedagogia sistêmica. A pedagogia sistêmica talvez não traga uma nova proposta pedagógica, mas propõe uma mudança no olhar do educador. Então, a minha reflexão que eu quero compartilhar é essa. Se o melhor não seria a gente falar advogado sistêmico, ou juiz, ou promotor, ou procurador, ou defensor sistêmico, no lugar de direito sistêmico. Claro que do ponto de vista prático é muito mais fácil falar direito sistêmico, que explica tudo. O que eu estou dizendo é a expectativa que cria nas pessoas de que a gente tem que estudar uma ciência nova. E o que eu tenho dito, para quem me procura, é faça um curso de formação em constelação. Porque, e mesmo após a pós-graduação em Direito Sistêmico, que eu cheguei a fazer alguns módulos, ela me mudou completamente a visão, o olhar que eu tenho quanto pessoa, e por acaso eu sou advogada, então me mudou como advogada também. O atendimento que eu faço é outro porque eu mudei o meu olhar. E não porque eu aprendi uma técnica jurídica diferente, ou mudou uma legislação, ou alguma coisa relacionada ao direito. O que mudou foi em mim e não ao direito. E é isso que eu queria ouvir de vocês sobre isso. Alguém gostaria de compartilhar algo? Alice, eu tô com a mesma dúvida que você. Eu tô aqui com os folhetos, os banners em casa, sem saber se eu faço um curso de constelação para facilitadora, sem saber se eu faço uma pós-graduação em direito sistêmico. E acho que tem um pouquinho justamente isso aí que você falou. Eu acho que primeiro a gente está mudando o nosso olhar, para depois a gente conseguir mudar o direito. Acho que o direito ainda virá a ser mudado, depois que a gente aprender esse novo olhar. Mas eu confesso que eu estou com essa mesma dúvida que você ainda. Uhum. Larissa? Larissa, pode falar? Posso falar? Sim. E o que eu gostaria de compartilhar, além de concordar muito com a Alice, é que quando a minha experiência pessoal foi buscando uma ferramenta, um instrumento, isso me capacita melhor para a minha função. E, na verdade, eu me surpreendi, porque não existe isso, não é uma ferramenta que capacita para exercer melhor. É bem surpreendente, porque é você que se trabalha, é o seu olhar que muda, exatamente como a Alice falou. E o meu conhecimento, como foi que chegou nisso tudo, eu fui conhecer através de um curso que abordava as constelações para serem utilizadas esses ensinamentos como técnica para conciliação. E depois surgiu uma possibilidade de uma formação em constelação, e depois veio a novidade da pós-graduação. A pós-graduação tem sido muito profunda, mas é como a Alice falou, ninguém pode chegar lá com aquela expectativa de que vai ter uma ferramenta jurídica. Muito pelo contrário, se for achando que é isso, uma ferramenta, e não está aberto a esse novo olhar, eu acho que, na verdade, nós estamos trabalhando para sermos pessoas sistêmicas, né? Muito mais uma filosofia, uma postura de vida. Uhum. Ok, obrigado, Larissa. Cláudia, você queria falar? Por favor, fique à vontade. Oi, gente, boa noite. Nossa, eu adoro, assim, o universo é tão bonito, porque
Nada é por acaso. Eu acabei de participar de um seminário internacional no Rio de Janeiro, de todas as defensorias públicas do país todo, né? Para falar sobre o papel da defensoria pública na luta antimanicomial. E aí, numa das palestras, foi tratado justamente se fez um paralelo, né, do lugar do louco perante o direito, no caso do direito penal, porque a gente estava falando da medida de segurança, e da existência dos manicômios judiciais, e fazendo paralelo com os indígenas, né, que também fazem o nosso saber jurídico se torcer todo, né. E eu acho que o direito sistêmico, esse olhar sistêmico faz igual, né? A gente é que é louco e errado de achar que o nosso estudo tem que focar a lei. Criar essa expectativa de um modo equivocado, né? Isso daí tem uma data, esse pensamento tem uma data, tem um lugar, tem o positivismo, tem a Europa, e quando a gente importa esse saber para cá, numa América Latina onde os indígenas foram espoliados e são tornados invisíveis, ou que se acha que o louco é algo para se colocar numa masmorra e ponto final, e não se coloca como lidar com os conflitos, com a vida, que no fundo é isso, lidar com a vida acontecendo e com as diferenças que ela traz. É claro que não pode dar certo, como não tem dado. E aí eu acho lindo a pergunta que acho lindo a gente se colocar essa questão, porque eu acho que é por aí mesmo. E eu acho assim que a gente pode falar dos dois, a gente pode falar de direito sistêmico e de profissional sistêmico, né? Vamos quebrar, mas onde eu faço a nova lei do direito sistêmico? Quebremos as expectativas, né? E falemos isso tudo que a gente está falando, que na verdade a gente quer um outro paradigma de ser humano, um outro paradigma de profissional por consequência, né? É dificílimo, óbvio, né? Você expressar isso para as pessoas, mas eu acho que a gente vai criando realidades. Eu estava pensando muito nisso esses dias. A gente não vai conquistar todo mundo pelo mental ou por teoria, né? Eu acho que a gente vai conquistando espaço na medida em que a gente cria essas realidades. Então, quando a Alice usa o olhar sistêmico no seu atuar como advogada, isso cria uma realidade, né? E assim por diante, nas diversas esferas, né? E de realidade em realidade, a gente vai criando algo novo. Eu estava pensando muito nisso nesses dias e por conta de diversos percalços profissionais também, e ao mesmo tempo fui brindada por esses acontecimentos, ter participado de um seminário bacana que abre o horizonte, né, para a gente tratar de pessoas, no caso, pessoas loucas, né? Ok, obrigado, Cláudia. É isso. Mais alguém gostaria de compartilhar algo? O Renê levantou a mão. O Renê, por favor. É muito bom ouvir todas as colegas, todas essas colocações, mas conforme a Alice foi colocando a pergunta dela, me veio muito forte. Essa semana eu estava lendo um pouco sobre o psiquiatra Milton Erickson, sobre a psicoterapeuta Virginia Satir, e de certa forma é deles que vem essa palavra de facilitador, né? Do terapeuta que facilita os recursos que vêm desse cliente ou que vêm do sistema desse cliente. Acredito que essa é uma área que está em construção, é um saber que está caminhando. Mas é muito interessante como essa palavra facilitador, o facilitador de processos sistêmicos, ele engloba várias áreas, né? Da psicologia, da medicina, do direito, né? E
foi muito interessante quando no seminário, no workshop do Renato, quando ele estava mostrando um pouco do trabalho com o campo jurídico, quando ele colocava um representante para o pensamento sistêmico, né? Como isso causava uma alteração no campo, né? Haviam lá as várias áreas e, de repente, era colocado esse representante. Imediatamente aí também surge uma postura e movimentos em relação a essa postura, né? Apenas a reflexão que me veio. Obrigado. Mais alguém? Obrigado, Renê. Muito obrigado. Mais alguém gostaria de compartilhar algo? A Regina colocou no chat que uma pós... Será que uma pós que transforma a nossa postura não é também uma nova ferramenta? Uhum. Ok, obrigado, Regina. Eu gostaria de compartilhar algo. Chamar isso de uma nova ferramenta, de um novo instrumento, de um novo recurso, eu entendo como algo que diminui o alcance disso tudo e a força que isso tudo tem. O Bert chama isso de uma nova ciência. O Bert chama isso de uma nova forma de saber. Um outro jeito de saber, de acessar o conhecimento. Ou seja, isso é algo maior do que um instrumento, um recurso ou uma técnica. Nós utilizamos essas palavras porque são palavras que são facilmente absorvidas e compreendidas, e as pessoas tomam isso como tendo entendido algo, e na maioria das vezes isso é o suficiente. Mas, na verdade, isso é uma nova forma de acessarmos um conhecimento que está lá num campo, seja esse um campo jurídico, seja esse um campo familiar, seja esse um campo médico, seja esse um campo pedagógico. Então, por isso que o Bert nomeia isso de Hellinger Science. É uma nova ciência, é uma nova forma de acessarmos o conhecimento, diferente daquela outra forma de ciência, essa que nós conhecemos, que também é muito importante, muito útil e muito necessária. Basicamente era isso que eu gostaria de falar. Então, seja uma formação como constelador que a pessoa busca, ou seja uma formação jurídica, ou seja uma formação pedagógica, né? Na verdade, ela está aprendendo em todas elas, não importa em qual formato, uma nova forma de acessar o conhecimento. Um conhecimento que está em algum lugar, está num campo. Esse conhecimento já está lá. Nós não criamos isso, nós acessamos isso. A técnica nos dá acesso a isso, a um conhecimento de uma forma totalmente diferente daquela forma pragmática e, porém, totalmente importante e necessário que a ciência tradicional nos traduz. Então, assim, falar que isso é um instrumento ou uma ferramenta, eu sinto que não alcança a dimensão que isso proporciona. Mas, por outro lado, é uma linguagem facilmente compreendida. Quando nós falamos de uma nova ciência, o Bert fala isso, tanto é que ele nomeia o trabalho como Hellinger Science. Limita, porque quando nós falamos de Hellinger Science, é muito difícil compreender a dimensão disso. Ou quando nós falamos de uma nova ciência,
também é muito difícil de nós acessarmos a dimensão disso. É difícil para nós entendermos o significado de uma nova ciência. Por outro lado, quando nós falamos de um recurso, de uma técnica, né, de uma ferramenta, facilmente nós entendemos isso. Para nós, isso fica fácil, né, a compreensão. Mas, na verdade, é algo muito maior que tudo isso. E tudo isso, na verdade, é desenvolver um olhar, uma atitude, uma postura que nos permite ter acesso a esse novo tipo de saber, a esse novo tipo de conhecimento, que está presente em um campo. Ele está lá, disponível e sempre esteve lá. Poucos talvez acessassem, talvez poucos conseguiam ter acesso a isso, mas hoje é possível, isso se torna disponível, acessar isso. Mas muito importante tudo isso que está sendo colocado. E obrigado, Alice, de colocar algo tão importante, e também obrigado a todos que acrescentaram algo e olhares sobre tudo isso. Mais alguém gostaria de compartilhar algo? Não? Alice, você quer falar algo, por favor? Regina, se você tiver com o microfone, pode... Eu acho que você tá, porque no começo eu estava te ouvindo, pode falar. Calma, left, right. Oi, estamos te ouvindo. Eu só queria dizer isso, que eu concordo, adorei a tua colocação, achei que foi muito... left, right. Left, right, acabou por causa da... Falhou, Regina. Tem alguém em inglês falando aqui. Oi. Deu? Sim, agora estamos te ouvindo. Eu gostei muito da provocação da Alice, achei ótima essa reflexão. Gostei muito do que a Cláudia disse e concordo com o Renato também. Eu usei a expressão ferramenta, porque foi a expressão que tinha sido usada antes. Eu acho que a gente buscar essa nova postura é algo totalmente novo e científico. Obrigado, Regina. Mais alguém? Então vamos caminhar mais um pouco? Renê, podemos continuar? Claro. Página 199. Abortos provocados e suas consequências. Hellinger para o grupo. Dentro deste contexto, ainda gostaria de chamar a atenção para algo. Quando se trata de abortos provocados, muitos ajudantes, inclusive eu, têm receio de olhar para isso e interferir, porque isso causa medo. Em relação aos abortos provocados, temos muitas vezes o desejo de suavizar. Então dizemos, talvez, a pobre mulher, ela era ainda jovem, ou algo semelhante. Mas a alma não acredita nisso. Ela não se orienta por isso. É claro que um aborto é um assunto dos dois, e é da alçada dos dois, da mulher e do homem. Contudo, tem na mulher um efeito muito mais profundo, um efeito muito mais abrangente. Ela perde algo de sua alma. A sua alma permanece com as crianças e ela perde algo de sua saúde. Ela deixa algo de seu corpo com a criança abortada. Através do aborto, ela se desfaz de algo. Se de alguma forma formos procurar uma desculpa para o aborto, essa pessoa perde sua dignidade e sua força. Mas isso, em sua brutalidade total, e deixamos que a mulher diga, por exemplo, você, ou mais forte, eu assassinei você, isso nos choca. Por mais estranho que pareça, o efeito na cliente é liberador. Não é fácil olhar para isso. Existem situações em que a mãe não quer
dirigir-se às crianças, de forma alguma. E assim sendo, a criança fica perdida. Naturalmente que aqui existe o perigo de um ajudante que se deixa levar por isso. De repente, sinta uma agressão contra essa mulher, que exclua alguém ou condene, que esqueça a ajuda que está além do bom e do mal. Aqui a solução foi que a mulher se dirigiu para as crianças abortadas. Entretanto, ainda gostaria de mostrar algo mais. Hellinger pede aos representantes da cliente e das 3 crianças abortadas para se deitarem novamente e escolhe um representante para o destino da cliente e o coloca perante ela. Então escolhe 3 mulheres para o destino de cada uma das crianças e as coloca perante elas. Hellinger posiciona também o representante do filho na constelação e seu destino perante ele. Depois de um certo tempo, o destino da cliente vai em direção a ela e se coloca ao seu lado esquerdo. Esta se vira e estende as mãos para ele. A cliente se aproxima do destino e coloca a cabeça em seu peito. Depois de um certo tempo, o destino coloca o braço em torno dela. A cliente, de cabeça encostada no ombro do destino, olha para as crianças abortadas. O destino do filho pega-o pela mão e se coloca com ele perante as crianças abortadas. Eles seguram-se pelas mãos. Agora a cliente se solta um pouco de seu destino e olha para ele, nos olhos. Eles afastam-se e seguram-se pelas mãos. Então se abraçam intimamente. O destino do filho coloca-se atrás dele e o toca nas costas com a mão direita. O destino da primeira criança abortada senta-se ao seu lado e coloca a cabeça da criança em seu colo. A terceira criança abortada senta-se, apoiando as costas em seu destino. Este se curva para frente e puxa-a para cima. Coloca-se atrás dela e as suas mãos em suas costas. A cliente vira-se de modo que seu destino fica atrás dela. Este a abraça por trás. Agora ela olha ereta para frente. A terceira criança abortada inclina-se para trás e coloca a cabeça no ombro do seu destino. Então ela se vira e os dois se abraçam intimamente. A segunda criança abortada estende seu braço para trás em direção ao seu destino, ainda deitada no chão. Este a abraça e a puxa para si. A criança está sentada diante de seu destino e virada para ele. Este coloca uma mão sobre a sua cabeça. O destino do filho se coloca totalmente atrás dele. Hellinger para a cliente. Como está agora? A cliente. Melhor. Hellinger para o filho. Como está agora? O filho. Queria fugir, mas o meu destino me impediu e me obrigou a olhar para lá. Hellinger. Por algum tempo. Hellinger vira então o filho, para que este olhe o seu destino. Hellinger. Como é agora? Filho. Assim me sinto bem. Hellinger para a terceira criança abortada. Como você está? A terceira criança abortada. Agora estou bem. O Hellinger para o grupo. Pode-se ver também nas outras crianças abortadas que agora estão diferentes. Para os representantes. Agradeço a todos vocês. Para o grupo. Frequentemente é assim. Quando, ao ajudarmos, trabalhamos primeiro os assuntos pessoais de alguém. De repente, não consegue prosseguir. Então é preciso acrescentar algo. Pega-se a sua família, num sentido mais amplo. Mas aqui também se chega algumas vezes a um limite onde não se consegue prosseguir. Então se vai para além deste limite. Nós vimos o que era para ser feito aqui.
vai-se a um outro contexto maior. Talvez lá exista uma solução. Entretanto, nesse contexto, permanece-se muito modesto. A comunidade de destino. Hellinger, para o grupo. Existe uma bela melodia que se chama Liberdade que Penso, que preenche o meu coração. Uma vez escrevi com relação a isso um pequeno aforismo. O cavalo, que pressente o ar da liberdade, cai imediatamente na cilada. Quando é que respiramos mais o ar da liberdade? Quando nos apaixonamos. E qual é a cilada? Percebemos logo. Risadas no grupo. O que é a cilada? É algo pequeno ou é algo grande? É algo poderoso? É, por assim dizer, a comunidade de destino. Nós somos, do jeito que somos, o destino para os outros. Os outros se tornam do jeito que são, e porque são, do jeito que são, o nosso destino. Talvez vejamos isso de maneira mais intensa no relacionamento de casal, porque nos sentimos tão atraídos por um outro. Nós nem o conhecemos. Contudo, já existe uma comunidade de destino entre meu destino. Isso é, entre aquilo que aconteceu em minha família e aquilo que ainda deve ser colocado em ordem, talvez até muitas gerações atrás. Esse é o destino. E aquilo que talvez ainda tenha que ser colocado em ordem em sua família, muitas gerações atrás. Tivemos aqui um belo exemplo. Quando alguém teve que representar um filho e seu pai estava deitado junto a um russo. Veja a página 185. O filho não pôde se esquivar do destino deles. Por isso mesmo, ele ajudou os dois a cumprir o destino deles. Ele estava incluído na comunidade de destino dos dois. E isso é grandeza. Ora, bolas, que cilada! Aqui se exige o último de nós. O ajudante sabe dessas comunidades de destino e presta atenção a elas. Imaginem que loucura se alguém julga que pode mudar o destino de alguém, ou interferir nele, ou solucioná-lo. Onde ele está, então? Também numa comunidade de destino. Ele a utiliza, então, para o seu destino. Contudo, não de uma maneira que soluciona, de uma maneira respeitosa, mas de uma maneira que piora e adia a solução, ou adia a reconciliação, ao invés de colocá-la à vista. Uma pessoa só pode entender este trabalho, este seria o primeiro passo, então também fazê-lo adequadamente, quando respeita todos os destinos da mesma maneira. Ele sabe quais as forças poderosas que atuam além do bom e do mal. Aquele que as olha e, eventualmente, atingido por elas, deixa-se ser tomado a serviço delas. Somente com essas forças somos grandes e temos força e ajudamos, aparentemente de modo bem modesto, mas atuando de modo violento na profundeza. A alma perdida. Participante. Trata-se de um eritreu de 47 anos de idade. Ele abandonou a sua aldeia com 16 anos. Ele vem de uma família de farmacêuticos, portanto, de uma família de posição. Em Addis Abeba, juntou-se à resistência clandestina. Afiliou-se ao Partido Comunista e lutou contra o regime militar. Os pais não sabiam de nada. Quando tinha 19 ou 20 anos, foi procurado pelos pais, pelo país inteiro, com uma ordem de captura, contendo a sua foto. Então veio para a Alemanha através do Sudão. Hellinger. Qual o problema dele?
Participante. Ele sempre tem a sensação de que ele não é ele. É uma outra pessoa e está dentro de outras pessoas. Hellinger. Claro, ele perdeu a sua alma. Para quem? Você não precisa dizer nada. Sinta isso. Para o grupo, sintam vocês também. Para o participante, onde a sua alma ficou? Você descobriu? O participante, no país a quem ele pertence. Hellinger, com as vítimas que matou. Ele é um assassino. Não é um lutador pela liberdade. É simplesmente um assassino. O que alcançou com toda a sua luta, além de muitos mortos, não alcançou nada. Um verdadeiro lutador pela liberdade alcança algo, pelo menos, para o grupo. Mas ela estava na transferência. Ela estava com pena dele. Quando a participante quer responder, nós ouvimos isso. Da maneira que você relatou, ficou imediatamente claro. Eu sei, é uma disciplina muito dura aqui. Contudo, se olharmos para o resultado dessa disciplina, é algo liberador. Quem é que tem um lugar em minha alma? Participante, os mortos. Hellinger, exato, todos os mortos. Você percebe a diferença na força? Participante, sim. Hellinger, vou apresentar isto agora. Escolha uma pessoa para ele. A participante escolhe um representante para seu cliente. Hellinger o posiciona. Hellinger para a participante. Agora eu represento você. O que está ocorrendo comigo agora? Aquilo que nós falamos. Eu olho para os mortos. Agora fico à frente dele como alguém que honra os mortos. Hellinger coloca-se à frente do cliente como representante da cliente. Depois de um tempo, Hellinger dá um passo em direção ao cliente e este também dá um pequeno passo à frente. Então Hellinger vira-se vagarosamente e olha para o chão. O cliente dá alguns passos para trás e se vira. Hellinger deixa que 4 representantes das vítimas se deitem no chão à sua frente. Então se coloca atrás delas e olha para o cliente. Depois de um tempo, o cliente se vira, dirige-se lentamente aos mortos e deita-se ao lado, virando para eles. Hellinger deixa a constelação. Hellinger para a participante. Está claro para você? A participante, sim, está claro. Hellinger, essa é a única possibilidade que ele tem de readquirir a sua dignidade. Você sabe o que seria melhor ainda? Ele volta-se e se deixa ser fuzilado. Então, ele tem a sua dignidade total. Nesse momento, o cliente deita-se de costas na constelação. Hellinger, quando a participante quer fazer uma objeção. Trata-se de imagens, se você conseguir encará-las. Não se trata daquilo que ele faça ou possa fazer. Está bem? A participante, muito obrigado. Hellinger para os representantes. Agradeço a todos vocês. Voltem à vida novamente. Para o representante do cliente. Como foi para você lá embaixo? O cliente. No início eu não sabia quem era. Quando você foi se voltando, percebi que precisava ir embora. Me virar para fora. Não devia olhar para dentro. E o Hellinger. E agora no final? Cliente. Bem, muito bem. Hellinger. Eu lhe agradeço. Ok, Renê. Vamos fazer uma nova pausa. Vamos ver se existem observações ou perguntas. Tem, Alice? Não, Renata. Eu tenho. Sim. Gostaria que o Renato explicasse um pouquinho aquele parágrafo
do texto anterior, que diz: somente com essas forças somos grandes e temos força e ajudamos, aparentemente de modo bem modesto. Eu não entendi, foi esse final, mas atuando de modo violento na profundeza. Essa última parte. Em que página está isso, Regina? 202. Um pouquinho antes do título A Alma Perdida. Que ele está falando sobre o aborto, é isso? Isso. Eu não entendi a última parte do parágrafo, mas atuando de modo violento na profundeza. Somente com essa, deixa eu ver. Você também vai levar? Isaquinho e esse que vocês estão arrumando? Tá. Sim. Aqui, basicamente, Regina, o que ele está querendo dizer é o seguinte, que quanto mais limitado é o nosso olhar, menos nós temos força na ajuda. Conforme nós vamos ampliando o nosso olhar e nos conectando com forças maiores, mais amplas, mais profundo vai sendo a ajuda que o terapeuta oferece ao cliente. E quando nós olhamos para essas forças, para a força maior que existe atrás disso, que transcende o bem e o mal, somente aí nós conseguimos adquirir a força plena, porque nos expomos a algo pleno, algo maior, algo do qual nós recebemos essa força e ela atua de forma muito violenta. Então, por exemplo, quando ele fala lá da questão do aborto, né? Que muitas vezes o terapeuta fica compadecido com a mulher, buscando explicações ou justificativas. Isso tira a força da pessoa. Por quê? Porque isso é um olhar limitado para a pessoa e para aquele ato que ela viveu. Quando eu me exponho a algo muito maior do que isso, e eu tenho coragem de trazer à tona aquilo que se revela exatamente como se revela, o efeito para a cliente é que ela ganha força e muitas vezes ela se liberta. Mas para que isso aconteça, as coisas têm que ser colocadas exatamente como são, sem rodeio, sem dó, sem olhar o bem ou o mal. Por isso que ele fala, muitas vezes, o que liberta é dizer: eu assassinei você, ou eu matei você. Eu vejo isso em muitos trabalhos que eu faço, ou que surgem nos trabalhos de aborto, e a força que isso tem quando isso é dito de forma direta, eu peço para a representante ou para a pessoa mesmo dizer: eu assassinei você. A força que isso traz, a liberação, o alívio que isso traz dentro do sistema é uma coisa impressionante. Mas precisa de muita ousadia para olhar para isso de forma tão direta e tão objetiva. E olhar para isso dessa forma tão direta e objetiva é se conectar com esse algo maior, onde você está acima do certo, do errado, do bem e do mal, e você pode revelar aquilo que se mostra sem objeção, sem julgamento. Então, daí vem essa força violenta que às vezes coloca em movimento uma situação que às vezes nem teria mais solução. Não sei se eu consegui. Muito obrigada, Renato. Era essa expressão de modo violento que tinha me impactado. E agora você explicou e eu entendi perfeitamente. É violento quando a gente tem que olhar de maneira tão imparcial, de certa forma, né? E tão amorosa ao mesmo tempo, respeitando uma coisa que foi forte mesmo, né? Por isso, violento. Sim. Muito obrigada, muito obrigada. Imagina. Mais alguma observação, Alice? Ou perguntas?
Não. Diksha, a Diksha está levantando a mão? Ai, desculpa. Pode falar, Diksha. Seu microfone não está funcionando, Diksha, eu não estou te ouvindo. Agora tá. Nessa última constelação, quando ele fala, não se trata daquilo que ele faça ou pode fazer, são apenas imagens, né? Trata-se de imagens. Quer dizer, bom, entendi, ok. A tendência, ele ficaria muito melhor se ele tivesse também com os mortos, com quem ele matou. Quer dizer, não significa que é isso que ele vai fazer, é isso que ele quer dizer aí? Exatamente, Diksha. Quando o Bert olha para a imagem que surge diante dessa situação, o que daria dignidade plena a essa pessoa seria ela voltar e ser fuzilada. Isso traria dignidade plena. Tanto é que quando ele fala isso, o representante da pessoa que estava deitada ao lado, ele se deita de costas e isso, você vê que isso traz um movimento, uma força para ele. Então, aonde está, qual seria dentro da imagem que surge Albert diante da situação, que ele ganharia a dignidade máxima? Ele ser fuzilado. Em outras palavras, ele se juntar aos mortos de uma forma semelhante, provavelmente, àquela que ele os provocou. Uhum. Tá, e aí ele quer dizer, não significa que ele vai fazer isso. Exatamente, mas ali contém a imagem de solução. O campo contém a solução, a sabedoria para a solução. Sendo que essa solução, ela é uma solução dramática. Totalmente dramática. Não significa que ele vai fazer isso, só significa que a imagem se revela ali muito claramente. Mais alguma pergunta ou observações? Acho que não, né? Não. Bom, então nós vamos ficando por aqui. Gostaria de agradecer primeiramente ao René pela linda leitura. Gostaria de agradecer a Alice de trazer uma questão muito importante para que a gente possa olhar para isso. E eu sinto que isso vai ser um tema que provavelmente vai aparecer muito no futuro, sobre que lugar tudo isso vai ocupar dentro da nossa sociedade ou dentro de todas as dimensões onde a constelação está atuando. Então, muito importante a sua reflexão, Alice, muito importante a participação e olhar de todas as pessoas e, de alguma forma, essa reflexão é antecipar um movimento profundo que já está, né? E vamos ver como tudo isso vai se acomodar no futuro, não só no Brasil, mas no mundo, né? Então, muito importante essas reflexões. Gostaria de agradecer a todos pelas perguntas, pelas observações. Quero dizer boa noite a todos, até na próxima terça. Eu devolvo a palavra à Alice. Boa noite, agradeço todo mundo, Renato, você especialmente. E a Cláudia lembrou uma coisa importante, que o livro está acabando, para a gente pensar num próximo movimento. Eu vou terminar a gravação e aí eu peço para a gente ficar uns minutinhos aqui para a gente conversar, tudo bem? Ok.